Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta, né? Levando até você a palavra do Senhor através desse rádio. Graças a Deus que Deus é bom e nos dá sempre uma oportunidade de pregar sua palavra. E nós não podemos rejeitar, nós não podemos parar. Nós devemos prosseguir em servir ao Senhor, prosseguir em aprender de Deus. É bom quando nós somos chamados a atenção por Deus. Bem-aventurado aquele que Deus cobra, né, irmão? Que Deus exorta. Significa que você está dando ouvido a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem, as pessoas que ouvem a palavra de Deus, né? Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, se Deus está chamando a atenção, você conseguiu enxergar, entender, compreender que o Senhor te chamou a atenção. Ou seja, você está dando ouvido à palavra. Você deu ouvido ao chamado de Deus. Então Paulo ele sempre fala nas suas cartas a respeito disso, de o chamado. Quem Deus chamou? Quem o Senhor Jesus chamou? Então veja, ele chama todos. O problema aí é você dar ouvido. É você entender que ele está chamando você também. Porque ele chama todos, mas nem todos ouvem. Então, bem-aventurado é esse que ouve. É esse que compreende que está falando é com ele. Então, quando eu sou exortado, né, chamado a atenção, repreendido, de qualquer forma, eu entendo que Deus está falando comigo, é porque eu dei ouvido, eu prestei atenção e eu entendi. E isso é um privilégio. Entenda que se um homem, uma grande autoridade ou uma pessoa famosa chegar com você, no meio de uma multidão, que no mundo tem muita gente, né? No meio de uma multidão, e ele chamar o teu nome, falar contigo diretamente, escolher você do meio da multidão e falar contigo, poxa, é uma honra. Você se acha privilegiado de estar ali no meio daquela multidão e a pessoa lá que é o principal, que é vamos dizer assim, todos estão reunidos para ouvir aquela pessoa, ou veio por causa daquela pessoa, uma pessoa muito importante, você vai se sentir muito importante também, porque a pessoa falou com você. Lhe escolheu no meio de muitos. Então veja que assim é Deus. Nós estamos no mundo aqui, no meio de muita gente. E Ele está falando com todos. Agora ninguém está dando ouvido. Vamos dizer, ninguém, quando a gente fala assim, a própria Bíblia usa essa linguagem. Quem deu ouvido? Ou ninguém deu ouvido? É claro que tem uns que dão ouvido. Prestou atenção e entendeu do meio da multidão que ele está falando com essa pessoa, com você, vamos dizer. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Então veja que ele está falando, mas nós não damos ouvido. Nós estamos no meio da multidão, prestando atenção nos espetáculos, nas coisas do mundo, né?
naquilo que me traz resultado humano, me traz alegria carnal, me traz o gozo carnal, a realização, entre aspas, né? Carnal, aquilo que eu posso apalpar, posso ver, posso me gloriar. Então eu consigo ver essas coisas, mas aquilo que Deus está chamando a atenção, está dizendo, chamando a atenção pelo lado espiritual, que é a salvação, o reino não terreno, mas um reino celestial, eterno, que é o mais importante de todas as coisas. Eu muitas vezes não me interesso por isso, não dou valor e não dou ouvido mesmo. As pessoas estão falando da parte de Deus, porque não é cachorro latindo ou guariba cantando, ou leão rojornando, que Deus se manifesta. Não é homem falando a palavra de Deus. E às vezes, se eu não prestar muita atenção, me interessar por isso, eu vou chamar essa pessoa de louco, de maluco, de abestado. Eu vou dizer que essas pessoas que estão fazendo isso é um otário, um quadrado, faz coisas desnecessárias, acredita naquilo que não existe. Eu vou criticar. E quando está sendo oferecido para mim o maior benefício, a maior graça que pode ser oferecida a um homem. Entenda, quando eu falo a palavra homem, eu estou falando humanidade. Tanto homem como mulher. Então, está sendo oferecido para mim uma graça incomparável, um amor não terreno e nem carnal, humano, mas um amor celestial, eterno, que é encoberto pelo mistério, que é descoberto quando você se interessa e busca, corre atrás. Isso aí está tudo oculto aos olhos das pessoas carnais. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura. E nem pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15 diz: quem é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Então veja que é um mistério que eu preciso garimpar, granjear, lutar, batalhar, porfiar. Jesus ele diz: porfiai por entrar pela porta estreita. Então porfiai, porque muitos vão querer entrar e não vão conseguir. Querer todo mundo quer, mas na gambiarra, né, irmão? Com facilidade, ele quer pular carnaval, mas ele quer ir para o céu. E não vai, só se for para o céu da boca da onça. Não vai, não consegue ir. Não é uma questão que eu estou dizendo. É uma questão que a Bíblia diz. Ah, mas eu não creio na Bíblia. Aí que vai para o inferno mesmo. Quanto mais tu te afasta dessa palavra, pior fica para você. Não é uma questão humana. Não, é uma ordem divina. E acabou-se, irmão. Ou você se sujeita a Deus ou perde tudo e fica condenado junto com o diabo e aqueles que estão condenados com ele. É uma questão assim, não adianta você ficar com conversa fiada, não. Não, eu acho, eu penso. Não, acha nada e nem pensa nada. É o que a Bíblia diz e conforme a busca tua. Você só é revelado o mistério se você se esforçar. Então entenda que você está no meio dessa multidão
Será que está dando ouvido? Nós temos aqui um exemplo muito grande que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Depois que Pedro fez um discurso, nesse discurso de Pedro ele falou em várias coisas, falou de Davi, aquele que o próprio Jesus disse que ele é a raiz de Davi, a chave de Davi. Ele falou, já ressuscitado em Apocalipse, revelou a João. João escreveu a 6ª carta de Apocalipse, que é a melhor carta que tem, que ele mandou escrever aos crentes mesmo, que estava servindo ao Senhor, de verdade, estava aprovado. Ele diz, eu tenho aquele que é santo e que é verdadeiro e que tem a chave de Davi. Então ele falou disso aí, que ele disse, eu ponho uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. Ninguém. Então veja, ele tem a chave de Davi. Então Pedro, ele falou de Davi. E aqui nesse discurso de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, falou que Davi, a cova de Davi estava entre eles como está ainda. Entenda que não ressuscitou ainda, mas vai ressuscitar. É isso que ele estava dizendo. Aí ele falou de Judas Iscariotes, que teve a sua oportunidade no presbitério, como eles tiveram, mas se arrebentou pelo meio. E ele foi dizendo, irmão, não quero me pegar muito aqui, mas é o discurso de Pedro, ali no início da igreja. Ali no dia, passando o dia de Pentecoste ali, que foram batizados ali com o Espírito Santo e tudo, né? E passando o dia, não, no dia do Pentecoste, né? Ver isso tudo. Então aqui, ele diz aqui no versículo 37, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Diz assim, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? O que nós podemos fazer para escapar de uma condenação dessa? É isso aí. Porque ele falou de Judas Iscariotes, foi um homem que teve sua oportunidade junto com os 12 apóstolos. E ele se arrebentou pelo meio, como disse ele. E perdeu o presbitério. Então, depois de tudo isso, eles perguntaram o que deveria fazer. Será que não é bom você e eu também, tem que ser primeiro para mim, perguntar para Jesus o que eu devo fazer? Quem é que manda no céu, na terra e no inferno? Quem é que manda? É Jesus. Por que eu quero mandar na minha vida? Eu quero ser dono do meu nariz. Quando Jesus diz que os pensamentos dele não são os meus pensamentos. Então entenda que o que vale é os pensamentos do Senhor. Paulo escreve aos Coríntios dizendo que a igreja é como um corpo.
Como um corpo tem vários membros, assim também a igreja é como um corpo, e a cabeça desse corpo é Cristo. Eu nunca vi dedo pensar, nem mão, nem pé, nem fígado ou qualquer coisa que tu queira pensar. O que pensa é cabeça. É aqui é o juízo do cabra. É a cabeça que determina se mexe o dedo ou não. Então, entenda, eu sou membro, eu fico quieto, esperando pela cabeça para ordenar ou mexer. Eu fazer, agir. Então, compreenda, será que eu não tenho que fazer essa pergunta para Cristo todos os dias? E quem é Cristo? Eu vou perguntar como. Você pode dizer para mim agora e dizer assim, poxa, ele está falando para me perguntar para Cristo, mas eu nunca nem vi ele. A Bíblia. A Bíblia nos ensina o que devemos fazer. Quando você se interessa, Cristo vai se revelar para ti, rapaz. Vai. Se Deus não se revelasse ao homem, como é que eu vou sobreviver no meio de uma guerra espiritual? Então entenda que eles perguntaram o que nós devemos fazer. E Pedro responde no versículo 38. Nós lemos o 37. Como ele perguntará a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos? Varões, homens, irmãos. É isso que ele disse. Eles disseram. Pedro responde no 38 dizendo: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, vírgula. Parar um pouquinho aqui. Arrependei-vos. Se você não se arrepender, irmão, sabe o que é se arrepender? É você reconhecer, não é conhecer, é reconhecer que você é pecador. Que você, da maneira que está, não vai para o céu, não tem parte com Deus, não tem herança de Deus, não tem salvação. Se ligar ao Senhor, ao corpo de Cristo, aí você tem salvação. Você começa a andar num caminho de salvação. Eu sou o caminho, a verdade, eu não estou mentindo, e a vida. Ninguém vem ao Pai, vem. Quando ele diz vem é porque ele era pai. Se não for por mim. O Pai estava nele, é Espírito. Então veja aí. Arrependei-vos, é o passo. O que é arrepender? É você dizer, eu tenho que mudar a minha vida, eu não posso viver como eu estou vivendo. A Bíblia diz assim, eu estou vivendo assim. Eu preciso mudar de vida não porque o vizinho meu falou, ou o Papa, ou o pastor, ou o Ramalho, ou a minha irmã, meu pai, meu filho, minha esposa, meu marido. Não, é porque a Bíblia, a cabeça da igreja falou. É por isso que eu vou mudar. Então isso chama arrependimento. Eu vou ter nova vida, a partir de hoje, eu vou andar conforme a Bíblia, eu vou me esforçar. Aí você pode dizer para mim, mas ninguém obedece. Você está certo, mas se esforça. Reconhece. Tem gente que tem uma doença crônica e ele reconhece isso, que é doente, ele toma remédio até o fim da vida para se controlar. Às vezes morre de outra coisa, mas daquilo lá não morre, porque ele está tomando remédio a vida inteira, porque ele reconhece que tem aquele problema e é crônico, não fica bom, mas ele controla.
com o remédio. Então ele vai, morre porque morre mesmo, mas no caso nosso também. Você vai controlar o pecado com a palavra de Deus, com o poder que tem, a graça do Senhor, a misericórdia de Deus. Vai te acompanhar, você reconhecendo até morrer. Se agarrando, é como que tomando um remédio. Aí você vai acabar essa vida, mas você passa para outra, que você garantiu ela tomando o antídoto contra o veneno do Satanás. É isso aí. Então arrependei-vos. Quando você se arrepende, para trás limpou. Não tem mais nada. Você se arrependeu do que fez. Aí você vai brigar para frente. Aí vai ser luta. Não vá pensar que você aceitou Jesus e vai dormir. Vai, aí o diabo te mata. Não. Aí que você vai lutar mesmo pela vida eterna. Já estava lutando para comprar açaí e o peixe para comer, senão morre de fome. E também lutando para comprar o sapato, a roupa. Aí você vai lutar agora, também além disso aí. Você vai lutar para se defender do Satanás. Apocalipse, vou lá para a carta de novo, a mesma carta, a sexta carta, versículo 11. Que diz, guardas o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então você vai guardando, porque se você vacilar, toma tudo, perdeu a salvação. É isso aí. Você vai acumulando isso aí, você vai guardando, fechando as brechas. Porque senão não adianta. Perde tudo. Então veja. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Vírgula, outra vez. Para perdão dos pecados. Como é que vai perdoar pecado? Sem arrependimento não há perdão. Como? Sem reconhecimento da doença não há cura. Ou não há controle. Como controlar, que eu disse aí, que vai controlar até a morte. Até a morte no sentido, se controlou direitinho, não vai morrer daquilo lá. Viveu tantos anos, então vai viver mais ainda. Aí um carro passa em cima, morreu. Mas daquilo lá não morreu, porque controlou. Então agora para trás acabou. Perdão dos pecados significa, irmão, para trás acabou. Não, é nova vida. É uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. Não é possível você não entender o que é nova. Nova criatura. Era uma criatura, agora é outra criatura. Era uma criatura terrena, só terrena. Criado, e foi criado por Deus, mas obedeceu a Deus? Não. Então não valeu nada, perdeu tudo. Mas uma nova criatura, pela palavra, foi criado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus, que é viva, que permanece para sempre. É isso aí, Pedro escreve na sua carta, dizendo isso aqui. Então veja, seja batizado. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado. Não é no nome de ninguém, não. Tem uma denominação aí, a gente pode chamar de seita, que eles não sei como é que eles batizam as pessoas, rapaz, nas águas. Não dá de entender. Que eles não acreditam em Jesus, e nem no Espírito Santo. Aí eles só acreditam no Pai. Mas a ordem de Jesus, Mateus capítulo 28, o último capítulo do Evangelho de Mateus,
O penúltimo versículo, o versículo 19, diz para nós ensinar, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai. Eu vou até ler aqui. O versículo 19. Portanto, ide, vai. É isso aí, vai, rapaz, vamos lá. É isso aí que ele está dizendo. E não é ninguém não, outra pessoa não, é Jesus está dizendo aqui. Isso aqui, ele falou ressuscitado, irmão. Nós não estamos falando aqui de um Jesus que estava pregando, mas mesmo assim é a mesma coisa. Mas eu já estou falando que ele estava ressuscitado depois da morte, ensinando os discípulos. Como é que nós vamos fazer, Senhor? Nós estamos perdidos em nada, eu vou orientar, peraí. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu não sei como é que as pessoas batizam as pessoas, rapaz. Esse povo lá, Espírito Santo não existe para eles. Eu não sei como é que eles batizam. Eu te batizo em nome de Jeová, uá, na água. Não pode ser. A pessoa não confessa o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não confessa o Evangelho. Não promete ser fiel à doutrina do Senhor Jesus. De tudo isso aqui. De toda a palavra. Para poder ser mergulhado. Não sei como é que ele faz, mas o certo é isso aqui. Em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Aí sim. Aí perdoou para trás, aí começa uma nova vida. Aí para frente você vai lutar para andar sempre pedindo perdão na orientação, orientado pela cabeça que é Cristo, que é a palavra. É, exatamente. Prossegue aqui o mesmo versículo 38, nós estamos aqui. E recebereis o dom do Espírito Santo. Aí acabou o versículo 38. Então vou ler o versículo todo aqui para você entender que é só um. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, batizado é uma aliança. Você confessou, jogou tudo para trás e confessou a doutrina do Senhor. O evangelho genuíno, verdadeiro. Não é qualquer coisa, não. É evangelho. E você mergulha nas águas. Então, foi limpo para trás, para frente, vamos trabalhar. Vamos segurar. E recebereis, ele disse, o dom do Espírito. Porque a partir daí o Espírito dá contigo. Compreenda que essa questão batizado, quando a gente vê aqui em Marcos, também o último capítulo do Evangelho segundo escreveu Marcos, e o versículo 15 em diante vai ali e fala, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê é condenado. Não significa uma regra de você aceitou Jesus, tem que mergulhar nas águas, senão vai para o inferno. O ladrão da cruz não foi. É claro que não estava ainda não tinha essa regra aqui, mas é aquela coisa, é considerado. Não teve tempo, aceitou Jesus, confessou o nome do Senhor Jesus, de coração, irmão. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, está salvo. Agora o problema é, como eu sempre digo, do batismo, é como que você esteja só namorando, não quer compromisso nenhum. Não, estou namorando, eu posso namorar com um, com outro, com outro e com outro. Aí você diz, mas como assim? Não, eu namoro com Jesus e também posso namorar com Pedro, com João. Posso namorar com Maria,
São Sebastião, sei lá, qualquer coisa aí, que você quiser inventar. Aí não mora com o diabo, eu sei, aos feitos, aos demônios, é rolo. Aí você não tem fidelidade, não tem compromisso. Eu sou doidão aí, colocou com qualquer um. Mas a partir do momento que você fica fixo, verdadeiramente se arrependeu, você pega o original da palavra, que é seriedade mesmo, para seguir os santos, a paz com todos e a santificação, para ver o Senhor de verdade. Então você já com o coração creu, é lá no interior, na alma. Aí você creu, aí já foi justificado. Então, aí você quer confessar, não, eu quero um compromisso sério. É tanto que a igreja mesmo, nós aqui, os crentes, a gente tem umas regras humanas, assim, para que seja estabelecido isso aí, esse batismo, para que as pessoas possam assumir esse compromisso. Quando a pessoa quer, ele se esforça. Eu quero ser doutor, engenheiro de mecânico, da mecânica, eu quero ser um engenheiro mecânico, eu me esforço nisso, vou ler livro, aí eu abandono até outras coisas que eu fazia para mim me concentrar nisso. Então, a mesma coisa é com Deus. Eu largar esses deuses aí, esse negócio de pular carnaval de brincadeira, de rolo aí que os pessoal me ensinam, eu estou fixo aqui no evangelho, eu quero coisa séria. Então, isso aí você vai se esforçar nas exigências que a igreja faz para que você seja batizado nas águas. Aí você, porque quer um compromisso com Deus, aí você significa, eu digo assim, eu Ramalho falando, considero como que você noivou, que a noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus é a igreja. Se você não é noiva, não faz parte da noiva, então não tem compromisso, não tem nada, não tem parte. Não adianta, não vai casar. Não adianta. Então você, irmão, tem que fazer essa confissão. Não, eu confesso, eu quero coisa séria agora, não vou ficar pulando de gai em gai, não. Eu não vou ficar aí dizendo que sou de Cristo, mas sou daquele outro, daquela outra, não sei da onde. Não! Eu sou de Cristo, acabou. É coisa séria, né? Então você confessa, batismo é isso. Agora você pode se batizar sendo sem vergonha, mentindo, dizendo que é assim, você faz e assa e queima e cozinha, faz o que quiser da vida, mas só que o batismo que vale é de coração, consciência limpa. Coração puro, uma fé não fingida e uma boa consciência. Isso que é o fim do mandamento, Paulo diz a Timóteo. Então veja aqui que você seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então você confessou o nome do Senhor de verdade. Pelo menos é para ser. Se não for, é problema teu. E vai pro inferno assim mesmo. Não adianta. Tem que ser coisa séria. Aí você fez uma aliança, é noivo. Você faz parte da noiva de Cristo, que é a igreja. Pode você estar onde tiver, qualquer lugar do planeta. Mas você faz parte, se fez a confissão correta, direitinho, de verdade, você faz parte da noiva do Cordeiro, né? Então, você recebe o dom do Espírito Santo. O que é dom do Espírito Santo? Você vive na terra, mas você faz parte do céu. Você começa a receber mensagem do céu, a compreender o céu sem andar lá. É uma coisa mais fácil para você entender, é isso aí, né? Aí você recebe
o dom do Espírito, aí você fica aqui, uma palavra que eu sempre falo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, não, versículo 10 que diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então ele nos revelou pelo seu Espírito. Você vai começar a receber revelação do céu. O que é revelação? É aquilo que se revela, que está em mistério, mas você consegue ver. Compreender. Não é que vê, chega lá, beija, agarra, amassa, aperta. Não, não é isso não. É entender as coisas do céu sem nunca ter ido lá. Valorizar, rapaz. É valorizar as coisas. Que as pessoas no natural não valorizam, não vai compreender isso de maneira... Não adianta nem você querer enfiar na cabeça das pessoas, porque não vai entrar. Enquanto ele não se arrepender, não fizer tudo isso aqui, ele não vai, não, mas ele é meu amigo, mas não vai entender, ele vai ficar teu inimigo, rapaz. Cai fora, fica quieto, vai pregando a palavra. Se ele se arrepender, ele vai ver, mas senão ele vai ficar com raiva de ti, rapaz. É desse jeito aí, as coisas funcionam assim, é espiritual. Aí, por que nós precisamos do Espírito? Porque ele vai lá e traz o poder de Deus, o ensinamento de Deus, a força, a glória, esse gozo. Por que eu estou nesse rádio? Fazendo o que aqui, rapaz? Gastando energia, gastando dinheiro. Rapaz, que doidice, esse cara é maluco. Abestado desse, eu fazendo porque tem um gozo, eu estou aplicando lá no céu. Aí, ó, lá vem com as besteiras dele, claro, mas é verdade. Você não entende, não quer porque não quer, mas que é verdade é. Buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Acumulai tesouro no céu, onde a traça o ferrugem, a traça não rói, o ferrugem não consome, nem o ladrão mina e rouba. Acumulai, aplicai tesouro no céu. É isso aí. Então veja que a gente começa a valorizar, entender como fazer, como é que eu abro uma conta no céu para aplicar valores lá. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que me arrepender primeiro. Eu tenho que receber o dom do Espírito, para poder o Espírito me revelar o que é que tem lá, como é que eu faço para acumular tesouro no céu. Aplicar na nova vida, uma vida eterna. Como é que eu faço isso, meu Deus? Mas eu não pergunto, eu não vou lá para o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, eu não faço a pergunta para ninguém. A pessoa está entendendo, está lá dentro do mundo espiritual, está dizendo para mim, eu estou com raiva dele, dizendo que ele é um ladrão. Tem muita gente aí dizendo que os pastores são ladrão. Existem uns pilantras no meio mesmo, mas tem gente de Deus aí e as pessoas ficam falando mal dele. E o diabo rindo do que tá falando. Tá pensando que é do cara lá que você tá falando. Não, tá rindo é de ti. Eita, eu vou dar uma cipuada nas tuas costas. E aí é bom que dê mesmo. Vou largar de ser besta. Porque a pessoa tem que aprender, irmão. Tá maluco? Que é isso? Então veja aqui, Romanos capítulo 8. O que é o Espírito de Deus nas nossas vidas. E da mesma maneira, se você pode ler o resto dos versículos, mas eu vou ler só o 26, versículo 26. Romanos 8, 26. Mas você vê o que diz antes disso aqui. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que devemos pedir, nem e como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas eu não quero o dom do Espírito. Me lasquei todo. Me arrebento pelo meio, irmão.
Claro, porque eu não recebo o dom do Espírito. Então veja que aqui nesse versículo, voltando em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, a resposta de Pedro, ele diz: e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Limpou para trás e eu vou seguir uma nova vida. Jesus disse para Nicodemos, João capítulo 3, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João capítulo 3. Aquele que não nascer de novo, aquele, quando está dizendo aquele é qualquer pessoa. Não fica nenhum fora, está dizendo com todo mundo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Não pode ver. Então é isso que eu já expliquei. O que é ver? É eu entender uma coisa que eu não estou vendo. É isso aí. É um mistério. Então, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmão. Aí você começa a andar no céu sem ir lá. Começa a entender o que deve fazer para ir para lá, para o céu. Aí você diz, não, mas eu não tem jeito para mim. Porque você vai dizer várias circunstâncias aí, vários problemas que acontecem contigo, que você é diferenciado, né? Como o apóstolo Paulo mesmo, que escreveu aqui essas cartas, 13 cartas do Novo Testamento, que ele podia muito bem dizer, ele mesmo nas cartas dele, ele diz que ele era o mais pecador de todos. E a graça do Senhor alcançou ele, porque ele perseguia a igreja, ele perseguia a noiva de Cristo. E ele foi agraciado, foi acolhido por Jesus, porque ele se converteu, se arrependeu. Aí recebeu o dom do Espírito Santo, começou a ver aquele que ele perseguia. Ele atendia aqueles que mandavam ele perseguir, que ajudavam ele a perseguir a igreja. Começaram a perseguir ele, é o contrário. Então é isso aí, inverteu os papéis. Inverteu porque ele recebeu o dom. Agora eu estou vendo o céu, por isso que esses meninos eu dizia que eles estavam doidos. Quem estava doido era eu, que não estava vendo. Agora eu estou vendo, porque eu sou uma nova criatura. Aí eu estou vendo o reino do céu. E eles não estão vendo. Estão na velha criatura, estão na criatura carnal. Irmão. Então veja aqui, você pode dizer que você, não, a situação tua é difícil, mas nesse versículo 39, Atos dos Apóstolos mesmo, versículo capítulo 2, versículo 39, diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Mas chamar, se ele me chamar, eu vou. Mas não está chamando? Eu já falei no início, chamado. É por isso que eu lembrei de vir para cá. Esse versículo. Chamado. Será que não está te chamando a vida inteira tua? Deus está te chamando e tu não está entendendo, não. Tu está entendendo que é um inimigo teu. Quem está impedindo de você atender chamada aí é o teu inimigo. Que é o diabo, que tapa os ouvidos. A pessoa tem ouvido, mas não ouve. Tem olho, mas não enxerga. Tem o coração, mas não entende. Isso Isaías falou 700 anos de Cristo. E Cristo fez menção dessas palavras. E Paulo também faz menção dessas mesmas palavras na carta dele.
Ah, por isso que Isaías dizia que eles têm olho, mas não vê, têm ouvido, mas não ouve, e têm o coração, mas não entende, para que não possa ser curado. O que é isso? Curado, salvo, entender, ver o reino do céu. É isso aí. Mas você, irmão, tá aí agora ouvindo esse programa e pode mudar de vida. Claro que pode, né? Aí você não pode dizer, não, mas a promessa não me atinge, não chega a mim. Não, eu não faço parte dessa promessa. Claro que faz. Não, porque eu já matei uns, eu roubei não sei quem, e eu sou isso e sou aquilo. Não pode ser quem for. Agora, tem que se arrepender para ser limpo para trás. Você é um vaso, como Deus, o próprio Jesus falou a respeito de Paulo. Quando perseguia a igreja, que ele apareceu para ele, ficou cego. Depois mandou Ananias ir orar por ele. E Ananias disse logo para Jesus, o senhor não sabe o tanto que ele persegue os teus santos? Eu vou orar por uma peste dessa, vamos dizer assim, que ele tenha pensado. Um homem desse aí vai me matar logo lá. É claro que não está escrito bem assim, mas ele disse, Senhor, o senhor não sabe o tanto que esse homem persegue os teus santos? E ele disse, vai, porque ele para mim é um vaso escolhido. E eu vou mostrar para ele o tanto que ele vai padecer por amor do meu nome. E ele vai levar a minha palavra aos reis, aos judeus e aos gentios também. Então veja aí, um vaso. Uma pessoa é um vaso. Sai o diabo, entra Deus para dentro dele. É um vaso. Você fica olhando para a carcaça fora, tá pensando que o diabo tá lá dentro ainda e não tá. Quem tá é Deus às vezes. Aí é que tá o negócio, irmão. O homem natural fica olhando a mesma carcaça. O mesmo vaso. Mas o que mudou foi o interior dele, né? Então entenda que pode você ter o dom do Espírito, que é o Espírito Santo na tua vida, e pode ter um demônio cuidando da tua vida e te levando pelo lado errado. Então você faz parte dessa promessa, se você quiser. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos. Então inclui a família. E a todos os que estão longe. Ah, mas é porque tem gente lá para a Europa. Na época lá, estava ali na Ásia, ali para aquele lugar. Aí ele podia, não, mas o pessoal lá de Roma. Não, tá tudo incluído. Não tem negócio não. E agora atinge até nós aqui, né? Não, mas tô no Amapá. Não, mas vai com tudo. Não, é todo mundo. Que estão longe. E a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Ou seja, chamando ele tá. Mas é o que eu digo, quer dizer o quê? É aquele que der ouvido à palavra. Deu ouvido. Ah, me chamou. Então, é você mesmo que vai ser um santo de Deus. Que vai ser um vaso escolhido para Deus usar. O Espírito habitar na tua vida. E você ganhar tanto a tua alma para o Senhor, a tua própria vida, como também outros e outros. Né? Você ser um evangelista, fazer o ide do Senhor. Deus te chama. Deus quer salvar a sua vida e te usar para salvar a tua família, pregar e ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder, né? E aí diz, primeiro pregar em Jerusalém, Judeia e Samaria até os confins da terra. Ou seja, começa na tua casa, vai para o vizinho, vai para outra cidade, depois tu vai para outros países. É assim. Então veja que é assim, irmão. Você precisa se levantar. Você precisa fazer o ide do Senhor, é necessário. Então fique com essa palavra, porque é para você mesmo, não é para outro não. Nós vamos orar agora agradecendo ao Senhor. Santo e maravilhoso Deus, Pai do céu, muito obrigado, meu Senhor, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, pela oportunidade que o Senhor deu a mim, as pessoas que estão nos ouvindo, abençoa, ajuda, curando essas pessoas. Meu Deus, como foi dito pelo teu profeta Isaías,
E o Senhor mesmo disse, e o teu profeta também, chamado Paulo, que o Senhor vem abrir os olhos, abrir os ouvidos, essa pessoa enxergar, ouvir e amolecer o coração dessa pessoa, converter essa pessoa para que possa ser curado do mal, do pecado, e seja uma nova criatura na tua presença, um vaso novo, um vaso que o Senhor vai usar. Abençoa, Pai, curando, libertando, ajudando, ensinando, prosperando, dando gozo da tua palavra, o gozo, meu Deus, a alegria, o prazer de ser um crente em Jesus Cristo. Ajuda, Pai, em tudo. Pai, em tudo nós te damos graça, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém.